E com pouco mais de uma semana para a Páscoa, as pessoas já procuram os famosos ovos de Páscoa. E buscando o melhor custo-benefício, a busca pelos ovos caseiros aumenta. Você tem a opção de poder pedi-los por encomenda, como novos sabores, recheios e estética personalizada. Além de sabor, eles fomentam a economia do município e ajudam no orçamento de famílias. Uma opção para quem quer comprar ovos de Páscoa são os ovos caseiros, feitos por encomenda de acordo com o pedido do cliente. A Luciana fabrica bolos e tortas e neste ano, nessa Páscoa, pretende obter um alto lucro vendendo os ovos de Páscoa. Eu comecei com os doces há um pouco mais de 1 ano e meio, que eu sou nutricionista, trabalhei em consultório, trabalhei em restaurante, trabalhei em docência, mas no período de desemprego eu precisava de uma renda. Então eu comecei com os brigadeiros gourmet. E com isso os clientes passaram a me perguntar na Páscoa do ano passado se eu faria ovos. E eu decidi colocar os meus brigadeiros nos ovos e deu super certo. E quais são as novidades para ovos de Páscoa nesse ano? Esse ano nós temos a linha Premium, que são os ovos com recheio de bolo, então o bolo de cenoura com recheio de brigadeiro, o bolo Red Velvet com recheio de baunilha, o bolo pão de mel com recheio de doce de leite e o bolo brownie, que é a casquinha de brownie. E também os sabores de infância, mousse de maracujá, limão, coco, paçoca e pudim. Sobre o lucro, dá para ter muito lucro nessa época do ano? Sim, acredito que esse é uma época do ano onde as confeitarias conseguem a maior parte da renda de todo o ano. É um período de muito trabalho, mas também que o retorno é bem maior. No período da Páscoa, esse ano eu me preparei para 40 ovos de colher, fora os ovinhos menores, né? Cerca de 200 ovinhos menores. Como a produção é muito limitada, eu trabalho em casa, tenho ajuda de mãe, de marido, mas eu não tenho funcionário, então eu não consigo ter uma produção muito grande. O processo de fabricação dos ovos não é nada simples. Requer cuidados para que o ovo não fique com a textura errada. Fazer a temperagem e cuidar de cada etapa do processo é fundamental. Bom, o primeiro passo para se trabalhar com o chocolate, para fazer os ovos de Páscoa, é a higiene pessoal e do local onde se for fazer. No caso, se eu estivesse fazendo ovos para produção, eu não estaria de maquiagem, estaria sem esmalte, cabelo sempre preso, se homens sem barba, avental, né? A fazer a higienização das mãos, passar um álcool em gel. E a gente vai escolher o chocolate que vai ser utilizado. Existem 2 tipos de chocolate para se utilizar. Chocolate nobre, que é esse que eu vou utilizar hoje, e o chocolate fracionado ou chocolate hidrogenado, que é uma cobertura, não precisa de temperagem, que é o processo que eu vou mostrar daqui a pouco. No caso do chocolate nobre, a gente vai derreter no micro-ondas em potência média, de 30 em 30 segundos, até esse chocolate derreter e atingir a temperatura de 45 graus. Chegou aos 45 graus. E aí agora a gente vai para o processo mesmo de temperagem. Existem 3 processos. O método de tablagem, que eu acho que é o mais conhecido, que despeja o chocolate na pedra e vai mexendo com esse chocolate até ele atingir a temperatura. O método de adição, que vai se colocar um pouco mais de chocolate aqui e vai chegar na temperatura. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 1 kg de chocolate, eu derreteria 700 gramas e acrescentaria 300 gramas do chocolate em pedaço, que no próprio calor aqui ele ia derreter. Ou o método Micril, que é o que a gente vai fazer, que é o método que eu prefiro, que a gente vai deixar esse chocolate descansar aqui um pouquinho e ele sozinho vai abaixar até 30 graus. Quando ele chegar em 30 graus, a gente acrescenta o Micril e espera ele chegar na temperatura correta. Para o recheio, a gente vai fazer o recheio de Oreo, que é um dos mais pedidos. A gente vai utilizar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, e vai levar ao fogo, vai fazer uma base de brigadeiro branco. Quando o brigadeiro começa a encorpar, começa a soltar do fundo da panela, a gente vai acrescentar o chocolate branco, que precisa ser um chocolate nobre, porque sempre para recheio chocolate nobre. Então acrescenta mais ou menos 30 gramas de chocolate.
Continua mexendo que esse chocolate vai derreter. O ponto pro recheio não pode ser o ponto do brigadeiro de enrolar, é praticamente o ponto de recheio de bolo, a mesma coisa. Ele soltou do fundo da panela, é só mexer mais um pouquinho que ele já tá no ponto. Olha aqui. Tá vendo que ele solta todinho? Esse é o ponto para desligar a panela. Desliga a panela e acrescenta a bolacha Oreo sem recheio picadinha. Agora a gente vai conferir se ele já chegou em 30 graus. Nessa fase a gente já pode acrescentar o micril. Micril é uma manteiga de cacau, é um pozinho, mas que se colocar na mão, ela derrete, é uma manteiga mesmo. Nós vamos utilizar essa forma que é de 3 partes. A parte de formar a casquinha, o silicone e a parte de fazer o buraquinho da casquinha. Ou quem não tivesse aqui, dá pra fazer só com aquela de uma parte e tem que fazer umas 3 ou 4 camadas de chocolate aqui. Então, até essa marcação é onde precisa ter de chocolate. Encaixa a outra parte, aperta, vira. E aí dá pra olhar do outro lado se tem algum buraquinho. Não tem, tá completinha a forma. Aí leva pra geladeira de boquinha pra baixo. Eu já tinha uma casquinha pronta, que eu fiz o mesmo processo do micril, só que eu fiz com chocolate branco e acrescentei biscoito Oreo, que é a casquinha de chocolate branco com cookies. A gente coloca na embalagem que vai ser utilizada. Pra desenformar é bem simples. Essa coisinha, o silicone solta bem fácil. Já encaixa na forma. E esse recheio vai ser o recheio de Nutella com o brigadeiro Oreo, que foi o brigadeiro que a gente fez e deixou esfriar. No caso, se eu fosse fazer um outro sabor de ovo, se eu fosse fazer um trabalhado aqui em cima, um detalhe, eu utilizaria o saco de confeitar com o bico, que eu já rechearia e já fazia o detalhe aqui em cima que eu quisesse, rosinha, coração, o detalhe que fosse. No caso do ovo de Oreo, eu não vou fazer isso porque a gente vai colocar o biscoito por cima, então de colher mesmo já resolve. Para decorar esse ovo, é da forma que a pessoa preferir. Dá pra fazer a farinha do Oreo triturando no liquidificador e cobrir todo o ovo, ou só fazer uns quebradinhos, que é a forma que eu prefiro fazer. E aí a decoração fica de acordo com o que o cliente pedir para colocar. Então um dos adicionais nesse ano é o bis de Oreo, então dá para acrescentar também. Quanto custa um ovo desse? Desse jeito ele sairia R$ 62,00. O ovo de Oreo, ele tem o valor de R$ 55,00, mais R$ 5,00 o adicional de Nutella, mais R$ 2,00 dos bis. E quanto você gasta para fazer esse ovo? Em torno de 20 e poucos reais. O lucro é bem legal. Fernando, o marido de Luciana, achava que o projeto de vendas de doces era apenas para arcar com os custos do casamento, mas agora que as vendas aumentaram, está gostando do novo trabalho da esposa e aprova todos os doces. Como ela começou com o pensamento que a gente precisava casar, precisava de uma renda extra para o casamento, eu achei que ia ser pós-casamento, ali iria parar de fazer doce. Aí com a evolução, com o tempo vi que a coisa foi evoluindo, eu fui dando apoio para ela, para o crescimento dela, porque eu vi que seria algo que futuramente iria nos ajudar. Tá aprovado? Delicioso, delicioso.